A ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpe, que está presa na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga desde novembro de 2021 por extorsão sexual de travestis, é agora denunciada por ter criado e estar no comando de um esquema de extorsão dentro da unidade prisional. A denúncia foi feita por 4 detentos que teriam sido vítimas. Os relatos deram conta que a ex-vereadora teria estabelecido um sistema para o comércio de cigarros, materiais de limpeza, comida e outros produtos na ala LGBT. O esquema funcionaria através de trocas, nas quais, para adquirir um item, os detentos teriam que pagar com outro material. Caso não fosse pago dentro do prazo, as condições ou condições estipuladas, os presos apanhavam e eram privados até da refeição fornecida pela penitenciária. Vanderlei, uma história assim que tem um enredo que daria até filme ou série policial, né? Com certeza. Ou seja, então quer dizer, esse crime que ela está sendo, né, está sendo acusada, né, desse tipo de exploração, que ela estava livre, leve e solta, fazendo isso aqui enquanto ela tinha a liberdade dela, né? Mesmo tendo sido condenada em 2014, se não me engano, em primeira instância foram 19 anos, né, de prisão. Depois, acho que na segunda instância, ela foi liberada desse crime de tráfico internacional, né? E depois, agora em 2021, ela foi presa novamente numa outra operação grande, né, do GAECO, onde se comprovou barbaridades, né, como fazendo cirurgia na própria casa, e nas redes sociais tem assim, rolou muita foto, né, de algumas vítimas, né, dessa pessoa aí. Então, quer dizer, ela hoje, ela saiu das suas, mas ela montou um esqueminha ali dentro da própria penitenciária, né, e é muito bom que estejam atentos, né, que os órgãos aí, as forças de segurança e também o Ministério Público e tudo mais estejam atentos a isso, né? E que, se for possível, agrave, seja provado de fato tudo isso e que receba aí mais uma condenação. O que causa, olha só como é que são as coisas. Agora eu vou pegar um gancho do assunto que nós tratamos anteriormente, com relação aos partidos. Então, tem alguns partidos que estão pedindo vaga de vereadores, que até, ao que tudo indica, são pessoas probas, honestas, né, sem problema nenhum com a polícia. Agora, essa Volpe, né, ao que me consta, quando ela foi candidata e assumiu uma vaga, né, na Câmara Municipal, ela já estava com esse processo, né, de tráfico internacional. Agora, um partido político, agora no caso o PP, deu guarita para essa pessoa. Nós sabemos, como eu falei, o partido tem dono. Então, quais foram essas lideranças aí do PP que permitiram? Porque eles fazem uma seleção de candidatos, mas o interesse deles, né, e aí bem disse o Robson, o interesse é no umbigo. Então, tem um potencial incrível de votos, então vamos puxar o partido. E se ferre o povo. A realidade é essa. Eu não estou interessado no que vai fazer lá dentro da Câmara Municipal. Desde que me apoie, eu vou ajudá-lo, vou colocar no meu partido, vai lá para dentro, vai ser um apoiador meu, independente se é criminoso, se é traficante. Infelizmente, a política, né, a gente tem que passar por aí, né? Isso não está correto, mas como os partidos têm aí seus líderes, né, donos aí, donos regionais, donos a nível federal também, então isso acaba ocorrendo. Mas eu quero fazer uma outra observação aqui. O que aconteceu? Quando ela foi presa, agora a última vez, né, e tem sempre uma narrativa, tem umas vereadoras aqui em Uberlândia, eu acho que isso se replica das demais câmaras de outras cidades, né,
que vem sempre com aquela conversa, uma falácia. Travesti é morto por determinada situação, por homofobia. É sempre essa narrativa. E eu, na época, quando começou, e essas ONGs, sabe, que distorcem números, fatos, né, e apresenta aqueles números, eram tantos por conta, como se o brasileiro fosse assim, eu vejo um cara que é travesti, vou lá e vou bater nele, vou matar ele, né? Na realidade, a gente sabe que isso não acontece. Eles vivem à margem, a maioria dos travestis vivem à margem das sociedades, né, da sociedade. E esses travestis, né, que acusaram, alguns acusaram essa Pamela pelo crime lá, está explorando, que tinha que dar dinheiro e tal, né? Que a polícia me parece que provou, tanto é que ela está presa agora. O que acontece? Tinha ONGs que dão apoio, guarita esse pessoal, inclusive ligado à universidade local. E me causou espanto. Falei assim, como que essas ONGs que acolhem esses travestis, apoiam e tal, será que eles não sabiam desse esquema, não? Todas se calaram. Eu entrei nas páginas dessas ONGs para ver, será que elas, na prisão da Pamela Volpe, será que elas falaram alguma coisa? Silêncio sepulcral. Nada. Nem as próprias vereadoras. Quem que foi lá para cima para falar? Cristiano Caporeso. Entende como que as coisas acabam, no momento, se entrelaçando? É isso aí, né? Eu acho que ele, uma vez, ele parece que tá muitas provas aí, né? E tomara que ganhe mais alguns anos lá, né? Na penitenciária, onde já tá cumprindo essa pena aí. Omara? Nossa, gente, eu tô, assim, chocada com essa história. Desde a hora que eu vi a pauta, eu falei assim, gente do céu, eu achei que isso só acontecia em filme. Eu tô esbabacada com essa pauta. Assim, e essa mulher aí, ela tava aqui de fora, dominando tudo, aí entra lá para dentro, domina tudo. Que poder que essa mulher tem, gente? Demoníaco, assim? Assim, só me esclarece uma coisa, ela é trans ou ela é uma mulher? Ela é Trans. trans. Uma O mulher nome trans. nasceu homem, chamado Vilmar, né? Vilmar Rodrigues dos Santos. Aqui de Santos não tem nada. Aí é a pergunta, assim, que não quer calar, né? Todo mundo deve estar se fazendo. Como que ela foi eleita, gente? Como que elege uma pessoa dessas? Meu Deus do céu. E é o que o Vanderlei falou, como que um partido aceita uma mulher dessa? Como que aceita? Será que quando ela se filiou ao partido, a ficha dela era limpa? Né? E aí? Onde que entra a importância do voto aí, gente? Eu não posso perder essa oportunidade de falar do voto agora. Gente, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. O voto é a coisa mais importante que um cidadão tem nas mãos, tá? Ele deve ser cuidadosamente analisado, assim, para quem que você vai confiar o seu voto. Pelo amor de Deus, gente, tá? A gente tem que pensar no bem da sociedade como um todo. A gente não pode pensar que aquele voto vai me beneficiar, vai beneficiar o meu filho, não. Tá? A gente não pode vender o voto a troco de um emprego para mim, um emprego para o meu filho, ou uma cesta básica, ou uma ajuda para construir minha casa. Não pode ser assim, gente. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. O voto é a coisa mais importante que a gente tem nas mãos. A gente precisa saber escolher bem os nossos representantes. Olha aí o tipo de representante que Uberlândia tinha. Então, assim, você vende seu voto para esse candidato aí, como que você acha que esse candidato vai recuperar esse voto, esse investimento que ele fez? Ai, gente, ó, político que compra voto, candidato que compra voto, é bandido, tá? Se ele compra voto, seja lá como for, comprando a troco de cesta básica, material de construção, sei lá como, ele vai recuperar isso, viu, gente? E como que ele vai recuperar isso? Hein? Como que ele vai recuperar esse investimento dele?
roubando, tá? Roubando. É desonesto quem vende o voto e é bandido quem compra voto, tá bom? Então, não é só culpa do candidato, não, é culpa sua também que vende, tá? Então, olha aí o que vender o voto pode causar numa cidade, né, para a população, tá? Esse ser humano aí, ele usou essa bandeira LGBT para se eleger, só pelo poder, né? Usou as mulheres trans aí, essas pessoas, né, que já sofrem tanto, fazendo 1000 promessas para elas, né? Eu assisti uns vídeos, prometia montar salão de beleza, prometeu mundos e fundos para essas mulheres trans aí, gente. Então, assim, eu até imagino a campanha que essa mulher fez. Pela luta contra a violência às mulheres trans. Até posso imaginar. E elas acreditaram, e pior, votaram nela, né? E aí, a violência veio justamente de onde elas esperavam apoio, amparo, né? É muito triste. E eu estava ali, né, assistindo uns vídeos, né, das mulheres trans, e assim, gente, é de cortar o coração o relato delas. E teve uma mensagem, um comentário de uma trans que disse assim, ela chama Dani Babalu, se o mercado de trabalho desse oportunidade para todas as trans terem o direito a um emprego formal, essas coisas não estariam acontecendo. Sou trans, nunca me prostituí, mas só eu sei como as empresas de Uberlândia são preconceituosas com o público trans. Não é de cortar o coração você ler uma coisa dessas? Então, esse comentário me tocou muito, sabe? O quanto que esse grupo é discriminado e o quanto eles devem sofrer realmente com tudo isso, sabe? Então, assim, eu queria dizer às mulheres trans aí, o que eu acho que na vida da gente, a gente tem sempre como fazer escolhas, sabe? A todo momento a gente está fazendo uma escolha. E a gente escolhe os amigos, a gente escolhe lugares para frequentar, a gente escolhe estudar ou não, a gente escolhe o bem e o mal, seguir o bem e o mal, a gente escolhe se sentir diminuído, a gente escolhe ser resiliente ou não, a gente escolhe tudo na nossa vida. Aí você pode pensar assim, mas tem pessoas que não têm escolha. Tem sim, gente, a gente sempre tem escolha, a gente pode escolher qualquer coisa na nossa vida, tá? A gente pode escolher seguir um caminho sem sacrifícios, sem tantos sacrifícios, tá? Mas a maioria prefere seguir aquele onde é mais prazeroso, né? Porque a porta é estreita, né, gente? A porta é estreita. Então, assim, Omara, mãe, se eu tivesse um filho nessas condições, eu diria para ele, assim, estuda, meu filho, não se diminua, não se diminua. Mas, infelizmente, né, a gente tem aí essa política que tomou conta de tudo, essa esquerda, né, que faz questão de separar grupos, né, e treinar essas pessoas, parece, para se sentirem vítimas, né, para não protagonizar a sua vida, para não ser dono do seu destino, mas sim ficar aí se vitimizando, se sentindo pior. E não é isso, gente, não é isso que tem que ser, não é assim que tem que ser. Então, assim, independente de onde vocês nasçam, se numa favela ou num palácio, sabe, eu acho, só depende de cada um de vocês seguirem um caminho e ser protagonistas das suas vidas, sabe? Então, assim, eu sinto muito mesmo por tudo isso que aconteceu, e eu espero de verdade que a justiça seja feita, que uma mulher dessa nunca mais saia da cadeia, sabe? Porque um ser humano desse, ele não pode conviver em sociedade, não, gente. Infelizmente, não pode, tá? Até a cadeia ficou perigoso para esse ser humano.
até quem está lá preso. Vanderlei, você pediu a palavra? Você quer acrescentar algo antes da gente chamar o Robson para o debate? Não, só reforçando, né, que aquilo que talvez eu não tenha me expressado bem, com relação, quando eu falo, né, que a maioria dos travestis, eles vivem da prostituição. E naquele meio tem o tráfico de droga, tem roubo, tem furto, né? E tem um trabalho muito interessante, acho que foi divulgado por até uma pessoa, um graduando, até mesmo da Universidade Federal de Berlim, um trabalho que fala, né, até tem apelido, o nome deles, que, todos, a grande parte deles são envolvidos ou com droga, ou com bebida, entendeu? Uma vida, assim, muito degradada, né? Num ambiente muito degradado, uma vida muito promíscua em todos os sentidos. E aí é uma questão natural, se você está ali à margem, né? À margem da sociedade, se você está ali num contexto, né, onde a criminalidade, em todos os seus aspectos, os vícios, né, as drogas rolando, e tráfico e tudo mais, é uma coisa, consequência daquilo que você plantou, como diz a Omara, né, as escolhas que a pessoa fez, que aí, de repente, é agredido, é morto e tal. Mas o que essas ONGs, os primeiros a chegarem ali, e o que é declarado? Ah, não, me bateu porque eu sou trans, né? Eu sou homossexual, e na realidade não é bem, não estou dizendo que não exista isso. Claro que existe, mas não na proporção que é divulgada e é levantada e falam e é divulgada aí para essa imprensa marrom e esses ongueiros aí que eu acho que a intenção deles tem muita coisa por trás aí que ainda um dia vai vir à tona, sabe? É isso. Robson. Olha só. Primeiro, eu não conhecia a história dessa. Como é que é o nome do cidadão aí? Pamela Volpe. Pamela Volpe. Eu não conhecia essa história, achei extremamente curioso. Principalmente quando o Vanderlei falou que já tinha um processo em 2014, eu olhei, que até envolvendo morte, né? Até envolvendo morte. Quer dizer, como que uma pessoa assim pode ser candidata a algum cargo público? Tráfico internacional de pessoa, pessoas. um histórico, uma ficha criminal desse tamanho pode ser candidato. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o que a Omara me parece que falou, como que a gente vota numa pessoa assim? Eu digo a gente, né, o eleitor, de uma forma geral. Né? Como que o eleitor vota numa pessoa assim? Uma coisa é você votar enganado. Nós quatro aqui, ó, votamos enganados no Rodrigo Pacheco, querendo ficar livre da Dilma. Outra coisa é você votar numa pessoa com esse perfil. Que é uma pessoa que tem um perfil de extorsão, e eu estou falando como profissional da área, apesar de que eu milito na área do direito criminal, escolho muito para quem eu trabalho, não trabalho para qualquer um, e as pessoas sabem disso perfeitamente. Quem tem esse tipo de perfil, que é um perfil, me parece, de sociopatia, tá, que é diferente da psicopatia, é uma pessoa que não tem a menor condição de viver em sociedade. Aí a Omara diz, tomara que fique para o resto da vida lá. Não vai ficar, Omara, não vai ficar. Vai ficar um períodozinho, tem progressão para o semiaberto, para o aberto, vai para o livramento condicional, daqui a pouco já está na rua. A verdade é essa. Se é que há uma condenação, porque se não tiver condenação e estourou o prazo da instrução processual, está na rua também por excesso de prazo. O Brasil, hoje, nós temos um excesso, sabe de quê? De direitos. Um excesso de direitos para quem comete um crime. Nós ficamos trancados dentro de casa. Isso está errado. Né? A questão de ser trans, de não ser trans, gente, existe heterossexual que é mau caráter. Existe homossexual que é mau caráter. Eu conheço casal homossexual que se dá muito bem, que são amigos meus, que são pessoas espetaculares, inclusive conheço até casal que adotou um filho. Casal de homossexuais com filho adotado, e o filho é hétero, não tem problema nenhum. São pessoas sérias, são pessoas responsáveis, são pessoas queridas. Né? Não é a orientação sexual que define se a pessoa é de bom caráter ou de mau caráter. É o próprio caráter da pessoa que é inerente. O caso desse cidadão ou dessa cidadã, sei lá como é que é. Uns dias para trás teve um caso, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, a pessoa chamou a polícia, um vendedor de rua, porque o comprador chamou ele de querida, e ele exigia que você fosse chamar de querida.
Foi um negócio mais ou menos assim, questão de gênero. Um absurdo determinadas coisas. Então, esse mau caratismo e esse tipo de crime de extorsão é um dos piores que existe, porque o que é extorsão? É a chantagem, você chantageia alguém sob ameaça. E a ameaça, no caso dela, pelo que eu vi aqui das matérias, ela foi além da ameaça, ela foi realmente na agressão física, ela foi na tortura. E aí, é como disse o Vanderlei, não aparece ONG nenhuma para chegar lá e falar. Nada, só aparecem na hora que interessam para eles. Só aparece na hora de fazer espetáculo. Né? Alguém aí sabe por que a Marielle foi assassinada? Porque na hora que descobriram o caso, acabou o assunto. Enquanto era, né, Marielle o dia inteiro, o tempo inteiro falando a tal da Marielle. Nada contra ela, não conheço a história da vida dela, só que existe uma desproporção nisso. Os nossos heróis, os meus heróis, eles não morreram de overdose. Né? Enquanto que se fabrica pela mídia hoje que herói tem que morrer de overdose, herói tem que ser esquisito, herói tem que vestir, não pode ser simplesmente nasci homem, estou satisfeito de ser homem, eu nasci e tem que virar para alguma outra coisa. Isso está muito errado, isso está esquisito. E essas pessoas se elegem, eu anotei aqui, inclusive, porque as bandeiras da moda, né? Elas levantam a bandeira da moda, acho que foi o Almara que falou, porque eu vou defender a classe, eu vou e tal, e está lá oprimindo a classe. Agora, como que as pessoas que são oprimidas também não levantam a voz e não falam? Por que elas não fazem isso? É medo, às vezes, será? Pode ser, né? O medo da represália, o que mostra, mais uma vez, a sociopatia nessa hora, não é mesmo? Olha, não dá. Enquanto nós tivermos esse acesso de direitos, né? E se você colocando pessoas trancadas dentro de celas, às vezes superlotadas, às vezes com más condições sanitárias, nós não vamos ressocializar ninguém. Mas então não tem jeito de ressocializar? Tem sim. Olha o exemplo das APACs. Sugiro, inclusive, que você faça uma visita na APAC daqui de Araxá. A Associação de Proteção ao Encarcerado, alguma coisa nesse sentido. Eles fazem um trabalho fantástico. E o índice de reincidência dos recuperandos, das pessoas que foram recuperadas pelas APACs, é desse tamanhozinho. Mas por quê? Você sabe por quê? Lá dentro eles não ficam desocupados, não. Lá dentro eles trabalham. Quer ir para a APAC? Tem que trabalhar lá dentro. Vai trabalhar na cozinha, vai ler um livro, vai estudar, vai trabalhar na carpintaria, vai trabalhar na horta e assim por diante. Gente, cabeça vazia, oficina do diabo. Põe essa turma para trabalhar. Só ficar trancado não adianta. Põe essa Pâmela aí para trabalhar. Se bem que é sociopata, cá para nós, vai dar um jeitinho de fazer arte em qualquer área da vida. Tem algumas pessoas que não se recuperam. Nós temos que entender isso. Existe o criminoso, às vezes até o contumaz, que cometeu vários crimes, e esse cara ainda pode ser recuperado, sim, se ele não tiver um desvio de personalidade forte. Alguns, como é o caso, parece ser o caso desse cidadão, isso aí não tem jeito de recuperar ele. Não tem jeito, não tem condição. Tem que ser segregado, porque é um perigo para a sociedade. Mas, sabe, você falando aí, Robson, eu fiquei pensando que um pouco de não surgir nenhuma vítima que tenha coragem de contar o que está acontecendo, talvez, além de todo esse contexto, eu acho que cai também um pouco a questão, a pessoa se coloca tanto como vítima, tanto como vítima, tanto como vítima, que ela nem percebe o que ela está sofrendo, que ela está sendo vítima realmente. Isso. Ela passa a achar que aquilo ali é uma situação normal, eu não sou merecedora, eu tenho que viver isso mesmo. Sei lá. Às vezes eu fico pensando assim. A pessoa acredita naquilo. Faz sentido. Vou colocar 2 pontos aqui. Um em relação ao que a Omara falou agora mesmo, quando ela disse assim, olha, você não foi isso que a Omara falou, o sentido é esse. Você é o dono da sua vida e você que vai decidir. Eu tenho colega, já falei isso várias vezes, eu tenho colega que se formou vendendo bombom para a faculdade. Entendeu? Tem outro que vendia bolsa, são profissionais hoje, trabalham na área. Eu tenho exemplo aqui dentro de Araxá, não vou citar o nome, pode ser, apesar de que é um exemplo de sucesso, mas não vou citar. Ele é um senhor advogado, um bom advogado dentro da cidade de Araxá, e ele veio de um local, ele vira para mim e fala, olha, eu tinha que escolher o que eu ia ser da vida. Os meus amigos todos hoje ou estão presos ou estão mortos.
Porque todos viraram para o lado da criminalidade. Eu resolvi estudar. Ele se deu bem na vida, né? Não é só o meio que faz a pessoa. Esse é um aspecto relacionado à questão do Omar. E o outro, eu falei tanto que eu esqueci. Peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, Gi. Você estava falando... Da pessoa acreditar que ela é uma vítima. Ela acredita naquela situação. Lembrei. Eu lido muito na área da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres agredidas me procuram dentro do escritório e, eventualmente, os maridos também, que são caracterizados como agressores, porque há muito abuso também por combate de mulher. Eu já contei isso aqui, inclusive, no programa. Veja, e eu, normalmente, quando a mulher me procura, e ela, principalmente, porque normalmente elas procuram a gente, na maioria das vezes, depois de uma agressão física, tá? E aí eu pergunto, escuta, foi a primeira vez? Normalmente ela diz que não. Normalmente começou com grito, começou com humilhação, começou com pressão psicológica, tortura psicológica e tal, e o negócio foi não crescendo, que às vezes até desanda num crime mais sério de homicídio. Tá? Então, as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, quer seja o travesti, quer seja a mulher e tal, gente, é na primeira, você corta na primeira. Saiu da linha, é na primeira que você fala, opa, aqui não, violão, peraí. E vai procurar seus direitos, porque hoje o que mais tem são direitos. Vai na delegacia de proteção à família, procura a polícia militar, né? Procura uma dessas ONGs, procura a imprensa, que gosta tanto dessas coisas, e põe as claras, mas tem que colocar as claras mesmo para evitar que se chegue num ponto desse aí. Ó. Se dentro do presídio, desse caso aqui que nós estamos tratando, a primeira pessoa que foi vítima da tentativa de extorsão, porque a extorsão primeiro começa na tentativa para depois chegar lá. Na primeira, ela tivesse botado, opa, peraí, aqui não, comigo não tinha acontecido isso. Pessoas não teriam passado fome dentro do presídio, conforme nós lemos na matéria, e assim por diante.